Sempre começo minhas manhãs do mesmo jeito, sentada na poltrona de veludo gasto, diante da janela grande da sala, observando a luz do sol invadir aos poucos o assoalho de madeira. É curioso como a claridade parece revelar segredos guardados nas frestas, como se cada raio de sol fosse uma mão delicada abrindo caixas de memórias. A casa onde moro há mais de 50 anos não é apenas um lugar. É testemunha, cúmplice e, às vezes, até juíza silenciosa dos meus dias. Os vizinhos a chamam de a velha casa do alto, e não posso culpá-los. De fato, suas paredes descascadas, as telhas que rangem ao vento e a pintura já amarelada denunciam sua idade. Mas para mim, ela sempre foi muito mais do que tijolos, janelas e telhado. Cada corredor guarda risadas que já não ecoam, cada porta traz consigo discussões abafadas e cada quarto conserva cheiros de infância, de café fresco, de bolo de laranja assando aos domingos. Há também os cheiros menos agradáveis, mofo de papéis guardados, poeira de retratos antigos, o odor agridoce das flores secas que insisto em manter em vasos de cristal. Mas mesmo esses odores me confortam, são como vozes do passado, chamando-me pelo nome. Cresci nesta mesma cidade pequena, mas só vim morar nesta casa após o casamento. Foi aqui que meu marido e eu construímos uma vida, com muito esforço e alguns sorrisos que ainda brilham na lembrança. Ele era um homem sério, de fala baixa e olhar firme, que me ensinou a acreditar na solidez das coisas. E a casa parecia responder a essa crença, mantendo-se erguida mesmo diante das tempestades mais violentas. Tivemos 3 filhos, e cada um deles deixou sua marca nos cômodos. Ainda posso ouvir o barulho das corridas no corredor, quando eram crianças, e os choros noturnos que me faziam levantar às pressas. Posso sentir, se fecho os olhos, as risadas adolescentes misturadas ao som das portas batendo, quando a rebeldia se fazia maior do que a obediência. Hoje, esses sons existem apenas na minha memória, e, de alguma forma, creio que também na madeira do assoalho, que parece guardar tudo. Fiquei viúva cedo demais, e foi nesse momento que percebi o quanto a casa poderia ser silenciosa e, ao mesmo tempo, cheia de vozes. O vazio não se mostrou na ausência de móveis ou de pessoas, mas nos espaços entre os ruídos. Quando o relógio da sala marcava 9 horas da noite, já não havia passos firmes do meu marido chegando cansado do trabalho. Restava apenas o eco da minha própria respiração e o ranger das escadas, como se a casa me acompanhasse para que eu não me sentisse tão só. Com o tempo, meus filhos cresceram, partiram em busca de seus caminhos, como deve ser. 2 deles seguiram suas vidas em paz, com famílias próprias, e me visitam com afeto sincero. Mas há o mais novo. Esse sempre foi diferente. Desde pequeno, seus olhos buscavam mais longe, mais alto, mais além do que o que tinha diante de si. Não sei se foi ambição ou simplesmente inquietação, mas nele havia um desejo insaciável de possuir, conquistar, acumular. Ele ainda me visita com frequência, mais do que os irmãos, mas sua presença não me traz o mesmo consolo. Talvez seja a impressão de mãe envelhecida, mas sinto em suas palavras uma impaciência constante, como se estivesse sempre medindo o tempo que ainda me resta. Às vezes, quando caminhamos juntos pelos cômodos, percebo seus olhos demorados sobre os móveis antigos, sobre os quadros herdados de meus pais, sobre o piano que já não toco há décadas. Como se cada objeto fosse, para ele, mais valioso do que a própria memória que representa. E é aí que a casa, silenciosa, parece ranger mais alto. Como se também desconfiasse. Foi de maneira quase imperceptível que as mudanças começaram a surgir. No início, pensei que fosse apenas cuidado. Afinal, não é natural que um filho visite a mãe com frequência. Eu mesma me sentia grata por não estar tão sozinha, já que os outros 2 filhos, embora carinhosos, só podiam vir de vez em quando, presos a compromissos de família e trabalho. Mas a frequência das visitas do mais novo, que antes aparecia uma vez a cada 2 ou 3 meses, transformou-se em encontros semanais. Às vezes, até mais de uma vez por semana. No começo, sorria com isso. Preparava café fresco, colocava a toalha de renda na mesa e esperava ansiosa para ouvir suas histórias. Mas, com o tempo, percebi que suas conversas não eram mais como antes. Já não perguntava tanto sobre minha saúde, não se interessava pelas pequenas rotinas da casa, nem mesmo se detinha em recordações da infância. Ao contrário, sua fala se dirigia quase sempre a papéis, documentos, propriedades, contas antigas. E a escritura da casa, mãe, onde está guardada mesmo? Perguntou ele certa tarde, quase distraído, como se fosse uma curiosidade inocente.
Senti um arrepio percorrer minha espinha. Respondi que estava bem guardada, com o advogado da família, como sempre esteve. Ele assentiu, mas notei como seus olhos permaneceram fixos na estante de madeira da sala, onde repousam álbuns de fotografias e algumas pastas antigas. Em outra visita, enquanto eu preparava chá, ouvi o arrastar de cadeiras no escritório do meu falecido marido. Quando entrei, ele rapidamente disfarçou, dizendo que apenas observava os livros empoeirados. Mas percebi a gaveta ligeiramente aberta, aquela mesma onde meu marido guardava recibos, cartas e lembranças do passado. E foi então que os presságios da casa começaram a se intensificar. As portas, que sempre rangiam de maneira habitual, agora batiam sozinhas em plena calmaria, como se tentassem me alertar. Retratos antigos, sobretudo o do meu marido no corredor, pareciam ganhar vida quando meu filho passava diante deles. Era como se o olhar firme de seu pai o seguisse, desconfiado, severo. Eu também sentia isso. Nessas horas, meu coração se dividia. Porque, de um lado, havia o amor de mãe, esse sentimento que nunca se extingue, mesmo diante das maiores decepções. Lembrava-me dele criança, correndo pela casa, com os bolsos cheios de pedrinhas e um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Recordava-me dos abraços apressados, do seu te amo, mãe murmurados antes de dormir. Mas, do outro lado, havia uma sombra, um peso difícil de ignorar. O instinto me dizia que algo não estava certo, que sua atenção não era mais apenas carinho, mas cálculo. Certa noite, acordei com um estrondo. A janela do quarto de hóspedes estava escancarada, batendo forte contra a parede, embora não houvesse vento. Fui fechá-la e, ao olhar para fora, percebi uma figura escura no jardim. Por um instante, pensei ser fruto da minha imaginação, mas a postura ereta, imóvel, me fez gelar o sangue. Só quando pisquei, a figura desapareceu. No dia seguinte, ao comentar o ocorrido com meu filho, ele riu, dizendo que minha idade estava me pregando peças. Porém, havia algo em seu olhar que denunciava um estranho brilho de impaciência. As conversas passaram a girar insistentemente em torno de futuro. Mãe, e se algo acontecer com a senhora? Já pensou em como ficará tudo? Não seria melhor organizar os papéis agora, para evitar problemas depois? Dizia ele, com uma falsa suavidade na voz. Eu me retraía, desconfortável, mas sorria para disfarçar. Tudo tem sua hora, meu filho, respondia, tentando convencer a mim mesma de que ainda tinha tempo. O pior, no entanto, não era o conteúdo das conversas, mas o modo como ele observava a casa. Era um olhar que não buscava lembranças, mas posse. Seu olhar se demorava nas molduras douradas, no aparador antigo herdado da minha mãe, nos relógios de pêndulo. Parecia calcular valores, medir espaços, planejar destinos. A casa, que sempre me acolhera como um manto protetor, agora parecia inquieta em sua presença, rangendo mais alto, batendo portas, como se tentasse me avisar que eu não estava sozinha em minha desconfiança. E assim, as primeiras sombras se instalaram. Não eram ainda ameaças abertas, nem palavras duras, mas insinuações, silêncios carregados, gestos desconfortáveis. Sombras que, uma vez percebidas, já não podiam ser ignoradas. As conversas, que antes carregavam apenas insinuações discretas, começaram a ganhar um peso que me esmagava por dentro. Não era necessário que meu filho levantasse a voz. A violência se escondia nas entrelinhas, nos silêncios prolongados, no modo como suas mãos tamborilavam impacientes sobre a mesa de jantar. A senhora já trabalhou tanto, mãe, disse ele certa tarde, com a xícara de café na mão, olhando pela janela como se falasse sozinho. Talvez já esteja na hora de descansar. Descansar. A palavra caiu como um ferro em brasa no meu peito. Não se referia ao simples repouso das tarefas diárias. Eu sabia, e ele também sabia, que falava da partida definitiva. Senti os olhos marejarem, mas me contive. Apenas respirei fundo e respondi, com a serenidade que só os anos de vida me deram. Ainda não me sinto pronta para descansar desse jeito, meu filho. Ele sorriu de canto, um sorriso que não reconheci. Já não era o menino que corria pelos corredores com as mãos sujas de terra, implorando por mais alguns minutos de brincadeira antes do banho. Era um homem feito, mas endurecido por algo que eu não conseguia nomear. Ambição, talvez. Impaciência, certamente. Lembro-me de quando ele tinha apenas 8 anos. Certo dia, encontrou algumas moedas no bolso do pai e veio correndo me mostrar, orgulhoso, como se tivesse descoberto um tesouro escondido.
Seus olhos brilhavam, não apenas pelo valor das moedas, mas pela ideia de possuir algo que poderia trocar, gastar, transformar. Eu ri, apertei seu rosto entre minhas mãos e lhe disse: o que vale não é o que você tem, mas o que você é. Ele riu comigo, mas hoje percebo que, no fundo, talvez não tenha compreendido. Agora, sentado à minha frente, ele falava em testamentos, em escrituras, em divisão justa entre irmãos. Mas suas palavras tinham um veneno escondido. Veja, mãe, não é por maldade. Mas a senhora sabe como a vida é incerta. Se a senhora organizar tudo agora, evita problemas no futuro. Assim, quando a hora chegar, já estará tudo em ordem. Houve um silêncio pesado depois de suas palavras. O relógio de pêndulo da sala, que sempre marcará o tempo da nossa vida familiar, pareceu soar mais alto do que nunca. Cada tic-tac ecoava como um lembrete cruel daquilo que ele esperava. Olhei ao redor da sala. As paredes descascadas guardavam memórias que só eu conseguia ouvir. Ali, onde ele agora me pressionava, fora também o cenário de tantas brigas antigas. Recordei a discussão acalorada que tive com meu marido, quando ele perdeu um emprego importante. As paredes haviam escutado cada palavra dura, cada lágrima contida. Mais tarde, escutaram também nossas reconciliações, nossos pedidos de perdão murmurados no escuro. A casa guardava tudo. Guardava, inclusive, a tensão que agora se instaurava entre mim e meu filho. Eu ainda estou aqui, vivo, disse, tentando manter a voz firme. E enquanto eu estiver, a casa também estará. Ele suspirou, como se falasse com uma criança teimosa. Não estou dizendo para a senhora partir amanhã, mãe. Só acho que seria mais fácil para todos se houvesse clareza. Mais fácil para todos. Mas eu sabia, a pressa era só dele. Os irmãos, quando vinham, nunca mencionavam papéis nem posses. Eles traziam flores, histórias dos netos, abraços apertados. Era apenas ele que insistia em transformar cada visita numa espécie de negociação velada. E foi então que percebi um detalhe perturbador. Enquanto conversávamos, seus olhos se voltaram para o retrato do pai, aquele que ficava acima da lareira. O olhar severo do meu marido parecia fitar o filho com reprovação. Meu coração apertou, e quase acreditei ouvir o ranger da madeira atrás de nós, como se a casa inteira tomasse partido. Naquela noite, ao me deitar, a escuridão do quarto pareceu mais densa. O vento soprou pelas frestas da janela, fazendo as cortinas balançarem como espectros. O assoalho rangeu, mesmo sem passos. E no silêncio, ouvi como se fosse uma voz antiga, guardada nas paredes. Não ceda. Chorei em silêncio, dividida entre duas forças, o amor que sempre senti por aquele menino que embalei nos braços e o medo do homem que agora parecia ver em mim apenas um obstáculo. Tentei justificar sua ambição, dizendo a mim mesma que talvez fosse apenas preocupação mal expressada, que talvez o mundo moderno o tivesse endurecido. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a ambição é como uma chama. Nunca se apaga, apenas cresce, consumindo tudo ao redor. Na manhã seguinte, desci as escadas e encontrei a porta da sala aberta, embora eu tivesse certeza de que a trancara. O vento frio invadia o ambiente, e os retratos na parede pareciam olhar diretamente para mim. Não precisei pensar muito para entender. A casa havia testemunhado o conflito, e ela também desconfiava. Não demorou muito para que as visitas do meu filho deixassem de ser apenas insistentes e se tornassem quase ameaçadoras. Ele já não vinha sozinho. Começou a aparecer acompanhado de homens bem vestidos, de fala mansa, mas com olhos frios, que se apresentavam como advogados. Carregavam pastas de couro, cheias de papéis que espalhavam pela mesa da sala, como se a casa fosse um escritório. Eu, sentada na ponta da mesa de jantar, observava aqueles documentos que falavam em partilhas, assinaturas, providências. É só uma formalidade, mãe, dizia ele, deslizando as folhas em minha direção. Ninguém quer apressar nada, mas se a senhora assinar agora, evita tantos problemas depois. Olhei para as linhas impressas e não reconheci nada. O jargão jurídico parecia emaranhado de armadilhas. Segurei a caneta com mãos trêmulas, mas logo a depositei de volta sobre a mesa. Não, meu filho. Não agora. Minha voz saiu firme, mas baixa. Ele suspirou alto, como quem perde a paciência com uma criança. Os advogados trocaram olhares rápidos, e em seguida começaram a recolher os papéis, dizendo que voltariam em outro momento. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, a sala inteira pareceu soltar um suspiro.
O relógio de pêndulo bateu 3 vezes, ecoando na madeira das paredes. Depois desse dia, passei a me sentir vigiada dentro da própria casa. Cada vez que subia a escada, tinha a impressão de que alguém me seguia de perto. O espelho do corredor refletia sombras que não coincidiam com meus passos. Até na cozinha, onde sempre encontrei refúgio no cheiro do café e no calor do fogão, eu sentia olhos sobre mim. O mais perturbador era o retrato do meu marido, na sala. Seu olhar, antes sereno e protetor, agora parecia grave, quase acusador. Eu não sabia se me alertava contra o filho ou se me repreendia por não ter forças suficientes para detê-lo. Quantas vezes me peguei falando sozinha com aquele quadro, pedindo um conselho que nunca viria em palavras. A tempestade daquela semana só aumentou meu desassossego. O vento açoitou as janelas com violência, a chuva tamborilava sobre o telhado como dedos impacientes. Tentei me recolher cedo, mas o sono não vinha. Cada trovão fazia as paredes estremecerem. De repente, ouvi passos vindos do andar de baixo. Eram lentos, compassados, como se alguém caminhasse pelo corredor da sala. Quem está aí? Perguntei, com a voz falha. Nenhuma resposta. Apenas o som das portas batendo, uma depois da outra, como se mãos invisíveis as empurrassem. Desci as escadas, levando comigo o lampião antigo, e encontrei todas as portas abertas, embora tivesse certeza de que as fechará. As cortinas agitavam-se furiosas, o vento entrava gelado. Mas havia algo mais. No canto da sala, junto ao aparador de madeira, juraria ter visto uma sombra imóvel. A chama do lampião vacilou, quase se apagando. Meus joelhos fraquejaram. Fechei as janelas uma a uma, tentando recuperar a ordem, mas o sentimento de ser observada não me deixou. Naquela noite, deitada na cama, ouvi o sussurro de vozes. Não sei se era o vento atravessando as frestas da casa, ou se eram realmente as paredes murmurando histórias antigas. Palavras soltas pareciam formar uma única ideia: cuidado. A cada estalo do telhado, a cada rangido do assoalho, eu tinha certeza de que a casa tentava me avisar. Meu filho retornou no dia seguinte, mais impaciente do que nunca. Trazia novas pastas, novos papéis, insistindo para que eu resolvesse logo a situação. Senti meus olhos marejarem, mas não permiti que ele visse minhas lágrimas. Apenas respondi: esta casa não é só uma propriedade. Ela é parte de mim. Ele riu, seco. Parte da senhora, talvez. Mas para o resto do mundo é só madeira velha e terreno. Nesse instante, ouvi um estalo tão alto que o chão pareceu tremer sob nossos pés. O lustre balançou no teto, como se tivesse reagido às palavras dele. Meu filho empalideceu, olhando ao redor, e murmurou: essa casa é estranha. Não respondi. Apenas encarei o retrato do meu marido. E, por um segundo, tive a impressão de que seus olhos haviam se endurecido ainda mais, como se confirmassem minhas suspeitas. O medo crescia em mim, mas junto com ele crescia também uma certeza silenciosa: eu não estava sozinha. A casa, velha e cheia de cicatrizes, estava ao meu lado. Talvez fosse apenas fruto da minha imaginação cansada, talvez não passasse de ilusões provocadas pelo tempo e pela solidão. Mas dentro de mim, eu sabia, ela estava tentando me avisar. E quanto mais meu filho pressionava, mais forte parecia a presença da casa, como se não fosse apenas testemunha, mas guardiã. Naquela tarde, percebi nos olhos do meu filho que não havia mais espaço para rodeios. Ele entrou sem cumprimentar, sem o sorriso forçado de outras vezes. Sentou-se à mesa da sala, e antes mesmo de eu oferecer café, colocou uma pasta de couro diante de mim. O som do fecho metálico ecoou pelo cômodo como um disparo. Chega, mãe. Não podemos adiar mais. Sua voz era firme, quase autoritária. A senhora tem que assinar. Olhei para ele e senti meu coração apertar. Ainda conseguia ver traços do menino que já fora, mas estavam soterrados sob a impaciência que agora o dominava. Toquei de leve a pasta, mas não a abri. Já disse que não, meu filho. Minha voz soou calma, mas por dentro tremia. A casa é minha enquanto eu viver. Ele bateu a mão na mesa com força. O barulho reverberou nas paredes, fazendo o lustre vibrar. O relógio de pêndulo respondeu com um estalo forte, como se também tivesse se incomodado. A senhora não entende. Gritou ele. Está agarrada a essas paredes como se fossem gente. Mas são só pedras e madeira podre. Eu poderia transformá-las em algo útil, em dinheiro, em futuro. Respirei fundo,
tentando manter a dignidade. Esta casa não é apenas paredes. Ela guarda a nossa história. O seu pai, os seus irmãos, você mesmo. Tudo está aqui. Ele se levantou, andando pelo corredor, os passos ecoando como marteladas no assoalho. Passou diante do retrato do pai e desviou o olhar, como se não tivesse coragem de enfrentá-lo. História não enche barriga, mãe. Sua voz saiu baixa, mas carregada de veneno. Se a senhora se recusar a assinar, não conte mais comigo. Vai ficar aqui sozinha, esquecida, até o fim. Senti o golpe como uma facada. Por um instante, minhas pernas fraquejaram. Mas então a casa pareceu reagir. As janelas bateram com violência, mesmo fechadas. As portas rangeram ao mesmo tempo, e o lustre balançou mais forte, projetando sombras que dançavam pelas paredes. O retrato do meu marido estremeceu levemente, como se tivesse aprovado minha resistência. Reuni forças. Levantei-me e, encarando meu filho nos olhos, disse: prefiro a solidão a vender minha alma. E esta casa é minha alma. Ele me fitou, furioso. O silêncio entre nós foi cortado apenas pelo ranger contínuo da madeira, como se a casa estivesse viva, testemunhando cada palavra. Então morra com ela, sussurrou ele, com um sorriso sombrio. Virou-se e saiu, batendo a porta com tanta força que o eco percorreu todos os corredores. Fiquei sozinha, mas não totalmente. O vento entrou pelas frestas, trazendo um murmúrio que soava como consolo. As paredes ainda tremiam, mas de forma protetora, como braços invisíveis me envolvendo. Sentei-me de novo na poltrona gasta e olhei para o retrato do meu marido. Senti que ele também estivera presente naquele confronto. A casa inteira parecia respirar comigo, exausta, mas firme. Meu filho havia saído, mas algo me dizia que não desistiria tão facilmente. E, ainda assim, não teme. Porque eu sabia, com a clareza de quem já viveu muito, a casa não me deixaria enfrentar tudo sozinha. Naquela noite, depois que meu filho partiu, a casa permaneceu em silêncio absoluto. Era como se, exausta do confronto, ela também tivesse decidido recolher-se. Sentei-me na sala, diante da lareira apagada, e fiquei ali por horas, ouvindo apenas o bater lento do meu coração. A solidão parecia pesar sobre meus ombros, mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente, uma chama de determinação que começava a nascer dentro de mim. Recordei-me então do meu marido. Ele sempre dizia que uma casa não é apenas abrigo contra o frio ou contra a chuva, mas um reflexo da alma de quem a habita. Enquanto cuidarmos dela, ela cuidará de nós, costumava repetir. Lembro-me de vê-lo lustrando o aparador antigo com um pano gasto, como se fosse uma joia rara, ou ajustando o telhado com as próprias mãos, mesmo cansado do trabalho. Havia nele uma reverência pela casa que eu, na juventude, talvez não entendesse completamente. Agora, porém, cada palavra dele ressoava em mim como um mandamento. Levantei-me e comecei a andar pelos corredores. Toquei as paredes com a palma da mão, sentindo a aspereza da tinta descascada. Em cada cômodo, uma lembrança. No quarto dos meninos, ainda guardo os brinquedos quebrados, os livros escolares rabiscados. Na cozinha, o cheiro imaginário dos bolos de domingo parecia ainda impregnar as prateleiras. No quarto do casal, onde tantas confidências e sonhos foram compartilhados, o silêncio era quase sagrado. Percebi que não era apenas apego. Era gratidão. A casa tinha me sustentado quando fiquei viúva, tinha sido minha única companhia nos anos mais duros, tinha guardado as vozes dos que já partiram. Era ela que me lembrava quem eu era e quem eu havia amado. Como poderia entregar tudo isso, transformar em cifras o que sempre foi vida? Naquela madrugada, diante do retrato do meu marido, falei em voz alta: eu vou proteger o que é nosso. Não importa o quanto ele insista. O retrato, imóvel como sempre, parecia devolver-me um olhar de aprovação. O relógio da sala bateu 12 vezes, e cada badalada soou como um pacto firmado entre mim e a casa. Decidi então procurar ajuda. Não para dividir a herança, mas para reforçá-la, para deixá-la segura contra a pressa e a ambição do meu filho. Eu sabia que ele voltaria, que traria mais papéis, mais advogados, talvez até ameaças. Mas agora eu não estava mais vacilante. As lembranças do passado, os ensinamentos do meu marido e a força silenciosa da casa me sustentariam. Voltei para a poltrona gasta, cansada, mas em paz. Pela primeira vez em muito tempo, consegui adormecer profundamente, com a sensação de que não dormia sozinha.
As paredes, os móveis, o assoalho, tudo parecia vigiar comigo. Eu havia tomado minha decisão. A casa não seria vendida, nem cedida, nem assinada em nenhum papel. Ela permaneceria de pé, assim como eu. Meu filho não voltou mais com advogados, nem com pastas cheias de papéis. Suas visitas, antes tão frequentes, rarearam até quase desaparecerem. De vez em quando, liga, mas a voz soa fria, carregada de ressentimento. Não há mais o tom afetuoso, nem sequer a disfarçada preocupação. É como se tivesse desistido de mim, ou, talvez, apenas estivesse esperando o tempo cumprir seu trabalho. Sinto falta dele, não nego. O amor de mãe não desaparece, mesmo quando o filho se transforma em estranho. Ainda me lembro do seu riso de criança, das mãos pequenas que seguravam as minhas com tanta confiança. Lembro-me de suas perguntas curiosas, das noites em que adormecia no meu colo. Essas memórias são a prova de que ele já foi luz, antes de se deixar tomar pela sombra da ambição. Mas, apesar da dor, não me arrependo. Continuo na casa, firme, caminhando pelos mesmos corredores que me viram envelhecer. O silêncio agora já não me assusta, tornou-se um companheiro paciente. Há dias em que penso, sim, estou só. Mas logo sinto a presença que nunca me abandona. A casa permanece comigo, testemunha leal dos meus dias. Os vizinhos dizem que sou teimosa, que deveria mudar-me para um lugar menor, mais confortável. Mas como poderia? Esta casa guarda minha história, e eu guardo a dela. Cada estalo da madeira, cada janela que se abre com o vento é uma conversa entre nós. Quando sinto o peso da solidão, apoio a mão nas paredes e encontro nelas um coração pulsando, quase humano. Penso muito na maternidade. Descobri, com a idade, que ser mãe não é apenas dar a vida, mas aceitar que ela pode ser ingrata. Amamos sem garantias. Criamos com esperança, mas não controlamos o rumo que os filhos escolhem. Alguns retornam com afeto, outros com cobranças, outros ainda com frieza. É um amor sem contrato, sem herança assinada. É entrega absoluta. E, no entanto, às vezes, recebemos de volta apenas silêncio ou traição. Apesar disso, não consigo odiar. O ressentimento do meu filho é uma ferida aberta, mas não desejo vingança. Apenas rezo para que um dia ele compreenda que a herança mais valiosa não está em papéis, mas no amor que lhe dei, nas paredes que o acolheram, no teto que o protegeu. Hoje, quando caminho pelo jardim, olho para a fachada envelhecida e sinto orgulho. A casa continua de pé, apesar das tempestades, dos anos e das pressões externas. Assim como eu. Juntas, resistimos. E, no entanto, às vezes, à noite, sinto uma dúvida se arrastar dentro de mim. Será que ele realmente desistiu? Ou apenas se afastou para planejar o próximo passo, esperando que o tempo, implacável, faça o trabalho que ele não conseguiu forçar? Nessas horas, o vento atravessa as frestas e sopra mais forte, como um aviso. Não sei o que o futuro trará, mas sei que, enquanto eu respirar, a casa estará viva comigo. E, quando eu me for, espero que ela permaneça de pé, guardando tudo o que fomos, como testemunha silenciosa de uma história de amor, de dor e de resistência. Porque, no fim, talvez seja a casa, e não os homens, quem decide o destino de uma herança.